Jesus ensina as leis de Deus, ele emprega alegorias e parábolas, porque falava conforme tempos e lugares. Tudo tinha uma relação. Inclusive, na terça-feira, antes da hora nona lá, de sexta-feira, que ele foi para o Gólgota, ele se reuniu com seus discípulos no que é chamado sermão escatológico, quando ele fala uma das parábolas que a gente vai ver aqui. E é muito interessante, tudo tinha um significado e um contexto, dependendo do que ele queria comunicar, dentro daquilo que ele estava vivendo, dentro da problemática que estavam trazendo para ele. Então, dentro de um contexto. Eu talvez não vá saber falar com precisão todo esse contexto, mas eu quero dizer da complexidade, apesar da simplicidade, a profundidade que são essas palavras de Jesus. Aí eu lembro de Freud. Pensamento é o ensaio da ação. Então, tudo aquilo que a gente ensaia, pensa, fala em metáforas, compara, isso aí a gente já está fazendo um preâmbulo da ação que virá. E ela é tão forte, e ela é tão viva, que hoje, em 70, 80 países do mundo, se faz o que é chamado do TED Talks, das pequenas histórias, storytelling, a contação de história. Tem bastante hoje palestra assim, né, na internet. Hoje se usa muito isso. Inclusive, a Aliança Espírita Evangélica vai começar esse ano o nosso curso de facilitador com base nessa contação de história. Tamanha é a profundidade, a importância... Mas esse TED Talks, assim, é diferente de uma palestra comum? Não, é uma palestra... Eu vou tentar resumir aqui. É uma palestra resumida, mais ou menos com essas ideias de Jesus, das parábolas, porque você foca numa ideia central, que aí você vai incorporando outras ideias acessórias, que são congruentes, que a gente chama, entendeu? E aí tem várias técnicas para você interagir com o público, para fazer com que o público também participe. Porque uma coisa, tem vários tipos de pedagogia, tem vários tipos da gente se relacionar com as pessoas. Uhum. Uma coisa é você instruir, vamos pensar em infância, jardim da infância, primeiro grau, segundo grau, superior. Cada um tem uma referência, cada um tem um patamar de conhecimento, e já fazendo essa metáfora com as parábolas também. Então, para cada um, busca-se esse encontro, busca aflorar. Inclusive, dentro da Aliança Espírita, a gente está estudando andragogia, que é o estudo das pessoas idosas, que não são mais... elas trazem já o conhecimento. Então, nós temos que partir desse conhecimento. Não é grandes coisas mirabolosas ou racionais, tal. A pessoa mais idosa, que já tem um conhecimento, ela se relaciona de forma afetiva. É interessante. Então, o ensinamento passa a ser uma troca. Porque no TED Talks, o objetivo é realmente trocar, é fazer com que a pessoa traga elementos dela e também me preencha. Haja essa contrapartida. E aí tem uma série de... a gente estuda a força da narrativa, a gente estuda os elementos, as ferramentas, inclusive da mídia, que a gente pode utilizar, como a gente se portar dentro dessa relação. E eu vejo uma semelhança muito, eles, de certa forma, se abeberando da mensagem de Jesus, da maneira simples como ele trouxe. Então, tirar é o que a gente chama de aula invertida, tirar aquela ideia da posição professoral. Eu sei, eu falo, não.
eu vou, eu cavoco, eu trago, eu motivo. Na realidade, andragogia é preciso motivar a pessoa que já traz um conhecimento e fazer com que ela participe, que haja um feedback para que o crescimento seja de parte a parte. Então, é o que Jesus fazia. Ele usava de humildade, né? E fazia com que as pessoas pudessem refletir. Ele não se colocava num pedestal. E é o que o TED Talks, na realidade, procura é anular essa posição de professor. Inclusive, você já me fez lembrar, tem uma passagem aqui nesse livro, A Mestre na Educação, do Pedro Camargo, do Espírito Vinícius. Daí, porque Jesus arrogou a si, porque Jesus arrogou a denominação de mestre, considerando aqueles que o acompanhavam como discípulos. Consignemos que foi o único título com que se adornou e nenhum outro. Quando certa vez o chamaram de bom, retrucou: bom só há um, que é Deus. Quando disseram rei, pediu peremptoriamente aquele rejeitou peremptoriamente aquele qualificativo, declarando: o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, eu não sou o rei daqui. Apenas quis ser mestre. E disso fez questão, advertindo aos seus discípulos que só a ele o considerassem como mestre. Como tal, né? Eu sou o vosso mestre, e dizia: a ninguém mais concedei essa prerrogativa. Então, assim, o TED Talks realmente tira aquela do pedestal, né? Do posição senhoral, professoral, de que eu sei tudo, e vamos trocar figurinha, vamos aprender, vamos interagir, né? E é mais ou menos isso que Jesus fazia, tirando dos corações. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.